Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre Roma. E Roma traz pra gente um ar carregado de mistérios do início ao fim. Por que um ar carregado de mistério do início ao fim? Uma sobre o surgimento de Roma e outra sobre o fim de Roma. Mas a gente vai estudar isso, tudo o que aconteceu durante esse período romano. Mas então vamos falar sobre o surgimento de Roma. O surgimento de Roma, ela tem duas vertentes, uma mitológica e uma concreta. A concreta traz pra gente que Roma surgiu da junção de 6, 7 tribos que habitavam ali o que hoje é a Itália. E a gente traz a questão mitológica, que é Rômulo e Remo. Quem era Rômulo e Remo? Rômulo e Remo seriam netos do imperador da época que, para evitar serem mortos por um grande inimigo do avô, foram colocados num cesto e colocados rio abaixo. Quem os achou foi uma loba e criou eles na floresta até eles ficarem adultos. Quando eles ficaram adultos, eles retornaram, tomaram o poder e assim criaram Roma. E dessa criação de Roma por Rômulo e Remo, teve morte, porque um matou o outro por causa de disputa de poder. Mas por que então, se a gente sabe hoje que Roma surgiu dessa junção das tribos, por que eu tenho que saber essa questão de Rômulo e Remo? Porque é uma coisa muito difundida, foi uma coisa muito difundida até ser comprovada. Então, assim, dessa força que tem essa história, nós temos lá que o símbolo do time da Roma, né, da Itália, é essa loba dando mamar para os dois meninos, que é o emblema do time. Tá, tranquilo. Surgiu Roma. E aí? Assim como a Grécia, Roma vai ser dividida em 3 períodos. Quais são esses 3 períodos? A monarquia, a república ou respública e o império. Tá, monarquia e império é igual? Não, nós vamos entender por quê. A monarquia, ela vai trazer pra gente o poder de um rei que vai ter o poder religioso, judiciário e administrativo. E aí nós vamos ter 4 classes sociais durante a monarquia: os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Tá. No topo da pirâmide, nós temos os patrícios, que eram formados por nobres, pessoas ricas, donas de gado. Nós temos os plebeus, que eram os comerciantes, os artesãos. Nós temos os clientes, que eram pessoas que procuravam a proteção dos patrícios. E nós temos os escravos. Os escravos romanos, eles eram principalmente pessoas endividadas. Ou seja, eu não consegui pagar as minhas dívidas, eu vou virar escravo. E aí, dessa monarquia, a gente vai ter o surgimento da figura do Senado, que seria quem elegia esse rei. Mas aí, a gente vê a disputa de poder, esse início da disputa de poder, e a gente chega na república. Por que república ou república? Porque república vem de res publica, que significa coisa pública. E aí, essa república vem dessa afirmação do Senado. E o Senado ele era composto por 300 membros vitalícios, ou seja, as pessoas iriam ficar ali naquele cargo até morrer. Mas quem poderia fazer parte desse Senado? Apenas os patrícios. Então, os plebeus, eles começam a ficar indignados, a ficarem incomodados com essa questão. Porque se eu não conseguia pagar,
o que era imposto para mim, eu viraria escravo. Mas eu não tinha direito à palavra, eu não tinha direito a elaborar leis, eu não tinha direito a questionar leis. E aí é onde a gente vai ver, por exemplo, a revolta dos plebeus, que vai surgir a tribuna da plebe. O que é a tribuna da plebe? É essa junção dos plebeus para que eles possam ser ouvidos. Então, a gente vai ter a figura do Senado e da tribuna da plebe. É lógico que a tribuna da plebe tem um poder menor do que o Senado, mas já é uma grande vitória diante de todo o poder que o Senado, por muito tempo, teve. E aí a gente vem com o Império. A República entrou em crise justamente por essa questão da violência, da escravidão, dessa questão dos escravos serem pessoas endividadas e da plebe ter um poder menor do que os patrícios no Senado. E aí a gente vem com o Império. Tá. Qual que é a diferença de Império e monarquia? Na monarquia nós temos um rei, no Império nós temos um imperador. E quando a gente fala de Império, nós estamos falando de reinos muito extensos e um poder absoluto do imperador. Ou seja, não tinha Senado, não tinha nada que questionava o poder do imperador. Então, durante o Império, Roma vai atingir o seu apogeu, ou seja, ele vai chegar no mais alto esplendor romano. O que é isso? Ele vai ter a sua maior dimensão e a sua maior questão de riquezas. Tá bom, mas nós temos hoje o Império Romano? Não. Então, significa que em algum momento ele decaiu, não é isso? Nós vamos ter, durante o Império, questão de 7 imperadores, todos assassinados, ou seja, a disputa pelo poder vai ocasionar a queda do Império. Mas é só essa questão da disputa do poder que vai ocasionar a queda do Império? Não. Nós temos as invasões bárbaras. Quem eram os bárbaros? Povos que não falavam nem grego nem latim. Tá. Os gregos, né, os povos que falavam gregos, vieram da Grécia. Mas aonde que surgiu esse latim? O latim surgiu em Roma. Então, sim, quem não falava nem grego nem latim era considerado bárbaro. E tinha uma outra questão que era peculiar para esses povos bárbaros, que era a violência. Ou seja, eles eram povos bastante violentos. E aí, então, nós vamos ter essa questão da briga pelo poder. Aí a gente vem pelo militarismo, que é onde eles tentam barrar essas invasões bárbaras. E nós temos que com a morte de Teodósio, tá, não precisa decorar esse nome não, o Império vai ser dividido em dois, pelos 2 filhos dele, que é o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, que isso aí vão surgir 2 reinos completamente diferentes, cada um com as suas características, que é o que a gente vai estudar mais pra frente. Então, calma lá, a gente só tem que saber aqui que vão surgir 2 reinos, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Mas nós temos umas outras curiosidades de Roma. Nós vimos que o surgimento do latim, eles eram bastante higiênicos, ou seja, muitos patrícios tinham água encanada dentro de casa. E aí a gente tem o surgimento do cristianismo. Então, assim, a história, ela vem carregada de muitos pontos tratados em outros quesitos da nossa vida cotidiana. Então, a gente tem em Roma toda aquela questão bíblica e tudo. Mas, tudo bem, a gente só precisa saber que em Roma surgiu o cristianismo. E aí, por que a gente tem que saber que em Roma surgiu o cristianismo? Porque nós vamos ver que nessa divisão do império, um vai seguir para o cristianismo e o outro vai seguir para outro lado. Então, Roma, assim como a Grécia, a gente vê algumas coisas assim relativamente modernas para a época. Por exemplo, em Roma poderia existir divórcio. A diferença é que
No divórcio, os filhos ficavam com os pais. E caso o pai se casasse de novo, caberia à madrasta educar esses filhos. A gente não tinha essa questão de andar sobre as classes, né? Que é o chamado sociedade estamental. Então, assim, se um patrício se relacionasse com uma plebeia ou com uma cliente, vamos colocar assim, esse filho não seria assumido. Ou seja, muitos filhos sem pais, né? E a gente vem com essa questão dessa cultura romana misturada com a grega, dessa questão artística, né? Que a gente vai ver a mitologia, que ainda vai vir com traços meio marcantes. Então, a gente vê que Roma, ela foi um divisor de águas. Porque quando a gente teve essa divisão entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, a gente marca o fim da Antiguidade e o início da Idade Média, que é o que nós vamos ver com mais detalhes, porque é muito lindo. Sim, é tão ricas de detalhes que a gente consegue ver hoje o tamanho da importância. Então, quando a gente trata tão detalhadamente de Grécia, Roma, é porque é importante até os dias atuais, entendeu? Qualquer dúvida, estou no privado. Junto com esse vídeo, vai o material para vocês lerem e você também tem apoio do seu material didático, certo?